eu vou tentar focar um pouquinho, principalmente, de como que nós atuamos hoje dentro desse processo de distribuição. Como é que o Sicredi se posiciona com relação ao seu associado? Quais são os atributos que, efetivamente, nós temos que ter para trazer ele para dentro de casa? Outra questão que eu gostaria de trazer é como é que a gente construiu esse processo, essa relação com os seguros. E como o seguro ajuda ou nos ajuda a, de fato, entrar dentro desse contexto, desse mundo especificamente, que é o cooperativismo de crédito. E, antes de mais nada, nós temos que lembrar que a nossa grande missão é atender a todas as necessidades, efetivamente, dos nossos associados. E, por isso, se a gente olhar em termos de produtos e serviços, qualquer agência de cooperativa de crédito é extremamente mais completa e mais relevante do que qualquer outra agência de varejo. E explico por quê. Porque, de fato, o associado busca naquela cooperativa atender a todas as necessidades que ele tem. E aí, voltando um pouco para dentro do mundo de seguros, se a gente olhar dentro da nossa corretora, por exemplo, nós distribuímos mais de 92 tipos de seguros, ou segmentos. Por que que a gente tem isso? Se numa agência tradicional você tem no máximo 25. Porque quando o associado chegar, eu não posso dizer para ele, este produto eu não tenho, esse você vai ter que buscar na concorrência. Este é o desafio que a gente tem. E como é que você cria a especialidade efetivamente dentro disso? Aí eu volto um pouco do que foi comentado antes, que desde o início, há 23 anos, existe dentro do Sicredi e dentro da MAF, um núcleo cooperativo. Isto por quê? Para atender essa necessidade. Porque a especialidade, a gente jamais vai conseguir ela numa corretora de seguros. A especialidade sempre vai estar dentro de uma companhia seguradora. E esta proximidade que tem com esse mercado segurador faz toda a diferença. Primeiro, olhando o cenário, não vou repetir todos os números, eu só vou pegar, por exemplo, aqui. Se as 300 maiores cooperativas do mundo fossem país, nós seríamos a 9ª nação mais rica do mundo. Então, esse é um pouco desse tamanho do que o Enio já acabou de mostrar para vocês. Aqui os grandes números também, e chama a atenção para o seguinte, tem países, de fato, muito desenvolvidos. E a pergunta que fica, eles são desenvolvidos, e todos eles que estão lá, praticamente com um PIB bastante alto, com um índice de desenvolvimento humano muito acentuado, a pergunta que fica é, eles são desenvolvidos porque apostaram no cooperativismo ou o cooperativismo ajudou a desenvolver esse processo? Então, essa é um pouco dessa questão que nós temos que ter, do quanto o cooperativismo ajuda. E saiu aqui também no Brasil, não me lembro totalmente os percentuais, mas todos os municípios que têm uma cooperativa de crédito têm um índice de desenvolvimento humano muito superior àquelas que não têm. Porque a gente desenvolve a comunidade, a gente vive a comunidade. Esta é a grande essência do que nós temos. Olhando um pouco para frente, esses são todos os ramos de cooperativas que tem hoje. Essencialmente, toda e qualquer atividade hoje que a gente queira fazer, ela está embarcada dentro do cooperativismo. Ou seja, nós conseguimos, de fato, ter essa diferenciação. Mas eu vou me ater aqui um pouco ao cooperativismo de crédito, onde, efetivamente, eu navego um pouco melhor. Olhando um pouco os números do que nós temos, também já foi comentado pelo Enio, mas eu queria entrar um pouco dentro desse processo aqui também, de tanta relevância que tem, de tanto reconhecimento que tem, que, de fato, o Banco Central está olhando de maneira muito diferente para o cooperativismo. E por quê? Principalmente quando a gente olha com a questão de transparência. Eu me arrisco a dizer para vocês que, entre optar hoje, fazer um investimento numa instituição financeira qualquer, ou fazer dentro de uma cooperativa de crédito, é muito mais seguro para quem conhece. Porque eu não vi, até hoje, nenhuma instituição financeira fazer um evento com seus clientes, explicando aonde que é o rumo da cooperativa, quais são as grandes estratégias que tem, aonde que está investindo o recurso, quais são os diferenciais do que você tem, dando transparência e segurança. E, ao mesmo tempo, tendo as mesmas garantias do que uma instituição tradicional. Então, de novo, entre aplicar numa instituição de varejo ou numa instituição que, a cada ano, convoca todos os seus associados e explica aonde e como foi, faz parte da transparência dentro do processo do que nós temos aqui. Quando a gente fala do processo de educação,
Somente dentro do Sicredi, na Semana de Educação Financeira, foram mais de 5.300 eventos de educação. Esse é o grande desafio. Enquanto nós estávamos no café, até perguntaram, e agora que foi votada a Previdência, tá? Pelo menos dado o start da Previdência, o que muda nela? Não vai mudar nada se nós não mudarmos a cultura das pessoas. Este é o desafio que a gente tem. E as cooperativas fazem isso com maestria. A grande diferença, por exemplo, e vou voltar para dar um exemplo do seguro, fazendo uma analogia de uma agência bancária tradicional e de uma agência de uma cooperativa de crédito, vamos supor que dê um temporal. Todos os temporais aqui, a Mafre sabe disso melhor do que eu, eles dão ou na sexta-feira ou no final de semana. Basicamente, esses são os dias que dá temporal. A grande diferença, trazendo uma analogia, primeiro, um gerente de uma cooperativa de crédito, quando acontece um temporal e destrói a agência, ele liga para os seus colaboradores e diz o seguinte, tragam seus rodos, panos e tudo que vocês tiverem. Segunda-feira temos que atender o nosso associado. Numa agência bancária tradicional, o gerente da agência liga para o 0800, da área lá de segurança patrimonial, e diz para eles bem assim, amigos, se vocês não mandarem uma equipe, na segunda-feira eu não abro a agência. E, de novo, cada final de semana, um dos nossos gerentes está em algum evento. E, pasme, ele não vai só falar de coisas amenas, ele vai falar sobre educação financeira. Hoje, as nossas agências são usadas como grandes escritórios de consultoria. Tem cidades, por exemplo, que o associado não faz nenhum negócio sem consultar o gerente dele. Então, de novo, esse é o grande desafio que a gente tem e é uma das grandes virtudes que o cooperativismo de crédito tem. Porque, de novo, a nossa relação é olho no olho e eu vou falar um pouco mais na frente. A inclusão financeira. De fato, esse é um grande desafio que nós temos também. E o Enio até mostrou que 10% dos municípios hoje no Brasil só tem cooperativas de crédito como instituições financeiras. E nós, pelo fato de não termos a necessidade do lucro como a nossa principal essência, faz com que a gente tenha mais apelo para esse negócio. E eu vou dar exemplo de uma das agências que o Sicredi abriu e que está sendo referência, e acho que é o grande futuro para que a gente possa fazer inclusão financeira, não em 10% dos municípios, mas em 15%, 20%, 30%, 40% dos municípios hoje do Brasil. Que é um exemplo clássico. As duas coisas mais caras dentro de uma, ou que geram mais despesa dentro de uma agência são pessoas, em primeiro lugar, e o segundo é o numerário. A grande briga que se fala hoje não é terminar com os POS, não é terminar com o cartão, é como termino com dinheiro. E, além do custo desse dinheiro, eu trago a insegurança para dentro dos pequenos municípios. E isso é um grande desafio. O Sicredi, vendo essa oportunidade, abriu uma agência em Cafeara, no Paraná, onde não tem mais caixa, onde não tem mais caixa eletrônico, não tem transação com dinheiro. Todo mundo tem o seu cartão de crédito e todo estabelecimento comercial tem seu POS. E, inclusive, o padre, isso não é mentira, ele faz a oferta da igreja com o POS no dia a dia. O que eu quero dizer com isso? É dessa forma que a gente consegue fazer inclusão financeira. Não tem outra maneira. E tanto é que no município nós geramos uma quermesse, onde naquele dia era proibido de transacionar recursos. Isso, de novo, primeiro a gente está tirando dinheiro de circulação, depois eu começo a levar a bancarização, depois da bancarização, produtos e serviços. E eu pactuo com o Enio quando ele diz que nós somos muito incipientes ainda, em termos de distribuição de seguros. Eu vou mostrar um pouco dos números do Sicredi e vocês vão ver que também não é muito diferente do que a gente está falando aqui. E outro item, quando se fala em competitividade, de fato, o cooperativismo de crédito faz a diferença. De fato, é isso. Nós regulamos o mercado. Eu não tenho dúvida que em regiões que a gente está, se não fosse ter uma cooperativa de crédito como concorrente, essa síndrome de ter concentração bancária seria muito, mas muito pior. Então, olhando só sobre um pouco de uma outra ótica que a gente tem, e inclusive do próprio cooperativismo, e aí sim, nós temos
É um grande desafio que a gente tem de cumprir o que o Banco Central está propondo ao sistema cooperativo. Mas, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma grande oportunidade para cada um de nós que está aqui na sala, para cada um de nós que está nos ouvindo. E olhando um pouco, nós, Sicredi, nós se posicionamos, de fato, como uma instituição financeira cooperativa. Nós não deixamos essa essência. O Enio comentou um pouco da história. De fato, lá em 1902, Padre Teodoro Amsterdam começou já a sua peregrinação e ele já fazia crowdfunding na época lá, para entrando já um pouco nesse mundo digital. Só que o crowdfunding que ele fazia não era hoje grandes fintechs ou startups recolhendo recursos, mas ele recolhia o dinheiro de quem tinha numa sacola e emprestava na outra para quem precisava. Essa foi a grande essência. E o cooperativismo de crédito, tanto no mundo quanto no Brasil, começou em função das necessidades que as pessoas locais tinham e não tinha nenhum serviço de assistência. Então, essa forma de cooperação entre pessoas, nós entendemos que tem que ser essa grande essência do que a gente vai ter. E como é que a gente faz essa diferença? Primeiro, a gente faz uma analogia. Nós não temos clientes, nós temos donos. E isso muda radicalmente a relação do que a gente tem. E muda radicalmente a forma como nós cobramos, inclusive, a própria companhia seguradora. Porque, de novo, se eu olhar para um cliente de banco, eu posso fazer uma analogia com ele como um ponto de interrogação. Porque cada vez que ele entrar dentro de uma agência, ele vai perguntar para o gerente dele, eu posso ter um melhor serviço? Eu posso ter uma melhor tarifa? Eu posso ter um tratamento diferenciado? Eu posso. Ao contrário, que quando ele entra dentro de uma cooperativa de crédito, aquele ponto lá de interrogação passa a ser um ponto de exclamação. Eu peço desculpa que aqui está um ponto final, mas não é isso, tá? É um ponto de exclamação, que ele simplesmente diz, eu quero melhor serviço, eu quero a melhor cobertura, eu quero a melhor prestação de serviço, eu quero o melhor preço. Esse é o grande desafio do que a gente tem dentro de casa. E, de novo, como é que a gente transborda isso? E trazendo para esse nosso mundo que a gente vive, a única forma de conseguir fazer isso é tendo uma relação muito próxima e, de fato, que as pessoas que são os interlocutores entendam essa nossa necessidade. Então, de novo, por isso que eu trouxe essa referência para que a gente possa fazer esse crescimento. E aqui eu trouxe algumas analogias, eventualmente, o que é ser um cooperado e o que é ser uma cooperativa e o que é ser um banco. A grande visão é o seguinte, qualquer instituição financeira tradicional ela tem uma visão no lucro e distribuído para poucas pessoas. A nossa missão é ter, sim, resultado para que a gente possa desenvolver a operação, mas todo o excedente desse resultado eu divido com todos os associados que, de certa forma, ajudaram a fazer esse processo. De novo, um outro fator muito importante, e eu falo de experiência de ter trabalhado 16 anos em banco. Eu nunca tive a oportunidade de ligar para o meu diretor para reclamar de qualquer coisa. Porque eu tinha absoluta convicção que ele diria bem assim, te vira, você tem mais uma gama grande de clientes que você pode atender às suas necessidades. Era assim que o mundo funcionava. Aqui, e eu estou vendo vários colegas aqui sentados, representados pelo seu Jaime, e colegas do Cicobi também, aqui o trânsito é livre. O gerente da agência, o Jefferson, me liga lá dizendo, cara, não está legal lá aquele processo, a gente precisa mudar. Mas ele está fazendo isso por quê? Pela vontade dele? Não, porque o associado dele exige. Então, como o associado decide, ele vai fazer esse pedido, como ele manda dentro desse processo, isso vira um efeito cascata. Isso é ruim num primeiro momento, se a gente for olhar. Poxa, é pesado, a estrutura é pesada, e não é à toa que a gente tem praticamente 100 mil colaboradores dentro do sistema cooperativo de crédito. Mas faz com que a gente tenha um serviço deficiente. O nosso, por exemplo, o NPS, ia infinitamente melhor de cooperativa do que qualquer instituição financeira. As instituições financeiras tradicionais, o nível de satisfação deles está na casa de 40%, 50%. O sistema cooperativo está na casa de 75%, 80%. Essa é a grande questão. Então, ainda tem um ponto que a gente precisa trabalhar também, que é a principalidade do associado. Ele entender que aquela cooperativa, de fato, é a agência que pode suprir, ou aquela instituição que pode suprir
todas as necessidades. E um outro ponto muito importante também, e que volta um pouquinho da história lá do colaborador, que pede para os seus colaboradores virem, a gente desenvolve a comunidade. Toda e qualquer cooperativa, e o vídeo mostrou isso muito bem lá de Rio Pardo. E eu vou mostrar um também na sequência aqui, de como que a gente faz a diferença nas pessoas. E cada vez que é feito um negócio dentro de uma cooperativa, tudo que é arrecadado volta para aquela cooperativa dentro do raio de atuação. E eu vou dar um exemplo prático aqui também. Poupança. Sistemas cooperativos captam poupança. A poupança hoje, o maior, e não tenho absolutamente nada contra a instituição, mas o maior hoje captador de poupança é Caixa Econômica Federal. Quem faz poupança? Normalmente, em pequenos municípios, aquelas pessoas que são mais conservadoras na sua aplicação. Resumo da história. A Caixa pega esse recurso dos pequenos municípios e leva para grandes empreendimentos imobiliários em grandes centros. Sicredi, Sicob captam poupança e reinvestem na própria cooperativa que captou. Essa é a diferença. Então, nós conseguimos, muitas vezes, viabilizar a economia de municípios pelo fato de transacionar com os recursos do município dentro de cada uma das regiões, efetivamente, onde a gente atua. Nossa missão entra muito dentro desse processo também, ou seja, melhoria da qualidade de vida das pessoas, dos associados e da comunidade onde a gente atua. E não importa as mudanças que venham pela frente, seja tecnológica, seja de posicionamento, nosso posicionamento não muda, é ser cooperativa. Aqui, rapidamente, alguns números do Sicredi, não vou entrar em todos eles, mas hoje a gente já está presente em 22 estados, mais de 300 soluções financeiras, 4,2 milhões de associados, 1.722 agências, é o último número que eu vi, só já estou errado, que nós temos mais 9 que já abriram, são mais de 160 agências novas por ano que a gente abre, e aí vocês devem estar pensando, poxa, mas não estão na contramão dos bancos? Onde os bancos estão fechando agências, nós, de fato, estamos abrindo agências. Nós entendemos que nós precisamos, em função dessa relação de dono com seu empreendimento, materializar. E eu falo um pouco mais à frente também de como que a gente enxerga esse fisital, tá? A continuação entre uma agência física com o digital. Qual é a essência do que a gente tem isso? Pegando aqui um pouco 2,7 bi de lucro líquido, esse é o resultado de 2019, desculpe, 18, 101 bilhões em ativos, atingimos então no mês de maio, mais de 61 bilhões em operações de crédito, esses 61 bilhões, praticamente 40% são no setor primário, ou seja, no setor do agronegócio, e também 25,9 bi em termos de liquidez, isso mostra quanto os nossos sistemas são sólidos. Se a gente chapar aqui os números Sicob, Sicredi e dos demais sistemas, todos eles são instituições financeiras muito líquidas. Indo um pouco adiante, eu sei que é um pouco complexo de ver isso aqui, mas esse é o nosso modelo de governança. E por que eu trago ele? Não é para explicar as caixinhas de cá, como é que a gente está, mas principalmente, começando nesta essência aqui, que toda a nossa base começa pelo associado. É ele que é o dono da instituição, é ele que dá a diretriz estratégica, é ele que nós temos que servir. Por isso, da importância que eu bato na tecla da proximidade que nós temos que ter com esse associado. Depois em coordenadores de núcleo, depois em cooperativas, em centrais, conselho de administração, e aí vem toda a demais estrutura. E essa estrutura que tem aqui desse lado, do meu lado esquerdo aqui, é somente fazer para que nós consigamos ter produtos e serviços para atender as cooperativas e seus associados. Um pouco da nossa visão do planejamento estratégico, e planejamento estratégico é até uma coisa engraçada, que no passado a gente conseguia prever algo para os próximos 5 anos. Então, todos os nossos planejamentos estratégicos eram quinquenais. Hoje, nós não conseguimos mais prever, pela essa mudança que tem no cenário econômico, pela necessidade e velocidade que o mercado requer, já para o próximo ano. Eu me lembro que lá dentro de casa nós fazemos ainda, na verdade, o plano de trabalho para o ano seguinte. E começa a discutir, nessa época do ano, aquilo que eu vou entregar em dezembro do ano que vem. Até 2, 3 anos atrás isso era possível. Hoje, de 2 em 2 meses, eu estou sentando e revisitando quais são as estratégias que eu tenho que rever de novo. Inclusive a forma de me posicionar. Então,
estamos agora revisitando, mas basicamente em 2 pilares que a gente construiu o nosso planejamento estratégico. Primeiro, posicionamento por segmento. Se falou muito aqui também de conhecer, e eu só conheço o associado quando eu coloco produto certo para a pessoa certa, mas não é mais produto, é solução certa para aquele segmento. Então, a gente tem trabalhado bastante na segmentação. E um outro ponto importante também, nós trabalhamos também muito forte na transformação digital. E quando falo da transformação digital, não necessariamente é só tecnologia, mas fundamentalmente pessoas e posicionamento. Este, sim, é o grande marco que a gente tem, porque tudo que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para frente. Então, de que forma que a gente muda com essas questões? E todos os nossos pilares, efetivamente, do que a gente tem de cada um deles. E uma dessas questões, desse modelo de atuação, é com o usuário ao centro. Hoje está muito em voga falar de experiência do usuário, e mais ainda dentro quando a gente fala de um sistema cooperativo, porque dele depende o futuro do nosso negócio. Então, esta é a grande essência que a gente tem. Toda a visão do que a gente tem agora, principalmente nós que somos lá do centro administrativo, quando a gente pensa ou desenvolver um produto ou serviço, a pergunta que se faz sentido para o meu associado? Se faz sentido, para qual segmento? De como que eu tenho que me posicionar? A partir disso, eu consigo ser muito mais assertivo, efetivamente. E, de novo, aqui um pouco repetitivo, mas aí também a gente pega. E como é que eu faço nisso num sistema? Que, por exemplo, no nosso sistema são 114 cooperativas, cada um, estava conversando com a Amado um pouco antes também, é difícil você agradar a todos. Cada uma das nossas cooperativas, como do Cicobi, da Unicred, do Cressol, de qualquer um, eles estão em estágios diferentes, com necessidades diferentes, com públicos diferentes, com regiões diferentes. Como é que você consegue começar a trabalhar com tudo isso? Mas o primeiro que a gente tem que separar como é que são as pessoas. E elas, efetivamente, dentro de casa, e não exaustiva a isso, nós subsegmentamos elas. E algumas desses subsegmentos, dessas personas, nós ainda, de fato, entramos na subsegmentação, seja do próprio MEI, seja do próprio agro, seja da mulher, seja do público jovem, seja do público prateado. Uma das coisas que a gente tem que se preocupar muito, e como segurador é uma preocupação também, porque 65% da poupança que tem hoje no Brasil está em mãos de pessoas com mais de 60 anos de idade. Quais produtos e serviços que a gente vai ter para essas pessoas lá na frente? Essa também é uma preocupação. Então, quando você começa a estudar por segmento e começa a entrar um pouco mais na raiz, você percebe que você precisa mudar os teus processos, mudar os teus serviços para ter uma forma de atender. E quando a gente olha no mercado segurador, tudo que é parte de ramos elementares, até, de certa forma, a gente consegue atender. E no ramo de pessoas? Quando eu tenho uma limitação? Como é que eu começo a pensar produtos para longevidade? Esse, de novo, é o desafio, e por isso foi uma das linhas que nós escolhemos de começar a olhar por segmentos. E aí eu consigo ser mais assertivo. Nós fizemos, inclusive, para cada uma dessas pessoas, qual é a proposta de valor que a gente tem para cada uma delas. Aonde que, de fato, a gente consegue atender e como é que elas são percebidas. Dentro dos atributos essenciais ou únicos. Essenciais é aquilo que todo mundo oferece. O único que só o sistema cooperativo consegue oferecer. Olhando um pouco da régua de relacionamento, nós também temos lá, isso é normal se você ler qualquer política de relacionamento ou qualquer livro sobre a relação, que é o ciclo de vida do nosso associado. Mas o ponto importante é como é que eu instrumentalizo as nossas agências para que elas possam trabalhar. Primeiro, no item de atração, eu começo a gerar lead para as nossas cooperativas, para quê? Qual o público que ela quer atingir? Como é que ela pode fazer? E usando, inclusive, dados externos para enriquecer essa base e fortalecer o processo. Na associação e na ativação, são estágios que eu ligo para ele perguntando, primeiro, você entendeu o que é o cooperativismo? Faz sentido isso para você? Se ele entendeu o cooperativismo, aí eu tenho uma questão assim, se entender o cooperativismo, e eu vou falar um pouco mais à frente dos grandes desafios que a gente tem, mas se entender o cooperativismo, dos diferenciais e dos benefícios que a gente tem, nós deveríamos ter fila na porta. Então, a gente já começa nos primeiros 15 dias explicando um pouco isso para ele.
Depois, se ele recebeu os produtos e serviços, se estão adequados, se o cartão veio, se o seguro dele está adequado em termos de cobertura. E eu vou pular um pouco para a retenção e reconquista, e depois eu entro na fidelização. Nós também já estamos provocando modelos de churn lá, qual a propensão de saída, olhando como é que ele está deixando os gastos, se ele cancelou ou não o seguro de vida dele, se a parcela do seguro está atrasada ou não, justamente para entender que a gente já pode fazer uma ação. E tudo isso a gente joga na mão do gerente, através de uma plataforma de CRM, para que ele possa fazer esse contato e deixar pronto. E a parte de fidelização é muito onde entra, tá? É muito onde entra especificamente a estratégia da cooperativa, o estágio que ela está. Se ela quer fazer crédito, se ela quer fazer produtos e serviços, que ela precisa captar. E todo esse modelo que a gente desenha efetivamente, mas muito trazendo da questão de soluções para as necessidades. E aí volta de novo a importância da segmentação efetivamente do que a gente tem tido. Nós oferecemos produtos e serviços, tá? Que como qualquer instituição financeira, mas de um jeito diferente, de um jeito efetivamente mais próximo. Não vou entrar em todos eles, e eu queria falar um pouquinho em termos de seguros. Quando a gente fala em seguros, a gente está falando de confiança. Porque o nosso associado, nosso, do Cicobi, da Unicred, e não fiquem tristes conosco, ele não compra produto Mafre. Ele não compra qualquer de outra seguradora. Ele compra da cooperativa. E, por isso, de novo, a proximidade que a gente tem que ter. Porque, quando tiver um problema, ele até usa o 0800. Ele até usa o 0800. Mas eu não tenho dúvida que ele vai também na agência fazer o comunicado para o gerente da agência que ele teve um sinistro ou uma dificuldade. Hoje nós temos, somando os prestamistas, 3 milhões de seguros vigentes, então temos 168 mil automóveis, 428 mil pessoas físicas, 28 mil pessoas jurídicas, 101 mil de rurais e 7 mil operações de agrícolas. E aqui eu faço coro com o que o Enio acabou de falar. O nosso principal seguro que a gente tem em termos de quantidade representa 12% da base. Se olharmos residencial, se olharmos veículos, tem ainda uma oportunidade muito grande. Eu olho isso como uma oportunidade e não como um problema. Quando a gente olha um pouquinho adiante, essas são as receitas efetivamente geradas para dentro da operação. Então, a nossa carteira, que o Enio mostrou, só das duas instituições, aí, praticamente mais de 2 bilhões de reais, o Sicredi fez 1,3 no ano passado, e gerou de receita 373 milhões, e aqui em cada uma das questões. Um ponto importante também, eu tenho comentado isso, tempos atrás até recebi uma visita de uma determinada companhia, e disse bem assim, eu vou criar um produto para você que está 10% de sinistralidade. E eu olhei para ele bem assim, eu disse, eu não gostei do teu produto, não vou nem abrir oportunidade para você falar. Que produto para mim que não pagar de seguro, que não pagar sinistralidade, não está atendendo a prerrogativa dele. Então, por isso que eu digo bem assim, não é que a gente escolha risco para ter sinistro, não é isso. Mas a precificação tem que estar adequada efetivamente. Nesse sentido, nós tivemos no ano passado 490 milhões de reais em indenização. Ou seja, é aquilo que é percebido efetivamente com valor. E acho que, de novo, é uma operação que ela tem que ser uma operação ganha-ganha. A seguradora tem que ter resultado, mas a instituição financeira, o segurado, também tem que perceber valor nisso. Então, por isso que eu trouxe um pouco desse número aqui. E para o futuro? Como é que nós vamos ter que ter as nossas agências efetivamente para crescer? Primeiro, nós temos um desafio muito grande, que é manter a operação. Isso é normal, todo o processo de transformação que tem, e nós, numa primeira vez, estamos vivendo de ter 4 gerações ao mesmo tempo. Então, não adianta pegar aquele senhorzinho lá que tem 80 anos de idade, dizer para ele que agora o mundo é totalmente digital. Não é isso. Ele quer ainda o atendimento humanizado. Nós precisamos evoluir nos processos. Isso é natural dentro de cada um. E o convite que eu faço muito para a equipe, por exemplo, é respondendo 2 perguntas. O que você está melhorando dia, cada vez que vai mudar alguma coisa ou criar um novo produto? O que você está melhorando no dia a dia da cooperativa? E qual é a melhoria em termos de experiência que você está trazendo? Se as respostas forem positivas nos 2, pode seguir. Caso contrário, para onde está. E temos que olhar, de fato, para o futuro, efetivamente. O Sicredi está trabalhando muito forte na questão de tecnologia.
em termos de pessoas, em termos de processo. E por que pessoas está no centro? Esse é o primeiro desafio que a gente vai ter que fazer. Se a gente não tiver, de fato, a mudança da transformação cultural na cabeça das pessoas, e é o mais difícil para fazer. Se a gente conseguir transcender isso, nós temos convicção do que tem. Só que a nossa transformação ela tem como premissas basilares. Primeiro, preservação e autonomia das cooperativas. As cooperativas são soberanas. Elas decidem como e de que forma que elas querem fazer, porque ela tem a experiência, ela tem o acesso, ela conhece o associado, ela conhece a realidade de cada uma das regiões. O foco no associado que eu já comentei, a observação da natureza cooperativa, isso é muito forte para a gente, porque se eu me comparar com uma instituição financeira tradicional, eu sou só mais uma no mercado. Se eu me comparar com uma cooperativa, aí sim nós podemos ser os melhores. E transformação de processo. E o pilar do que a gente tem, de fato, uma transformação do core que nós estamos fazendo dentro de casa, e toda a experiência digital, é justamente para conseguir, dentro de todos esses mecanismos, fortalecer o cooperativismo. E por que precisa disso? Se a gente olhar todos os nossos processos são basicamente isso. Alta complexidade, a velocidade que tem hoje, uma startup e uma fintech resolve o teu problema em 2 semanas. Se nós tivermos o lead time de projetos de 18 meses, 60 meses, como tem alguns, desculpe, a gente vai chegar atrasado sempre. Então, a mudança se faz fundamental em função disso. De novo, mindset. E aí uma analogia bastante primária que fizeram dias atrás. Hoje, ser pai de filhos, já é bastante difícil. E mudança de mindset é como ser mãe de 7. Tá? É um verdadeiro desafio. Tá? Gostei muito dessa analogia e gravei dentro do processo que tem. Então, não é fácil a gente poder fazer. E outra é, principalmente, a mudança de comportamento. Porque antes, o comportamento era que produto que eu faço para distribuir para tal público? Hoje, a pergunta é que público eu tenho e quais são as soluções, efetivamente, que eu posso trazer. E eu queria trazer aqui que antes nós tínhamos, eventualmente, uma gama de produtos para cada um desses itens. E eu era muito assertivo. Hoje, as plataformas são diversas, os acessos são diversos. Então, ele vai garimpar lá, dentro do Google da vida, vai aparecer centenas, dezenas, efetivamente, de opções. Como é que eu faço para que, nestas buscas, o cooperativismo seja relevante? Esse também é a pergunta que a gente tem que se fazer. E aqui, uma frase até do Ariel Guarco, tá, que fez na última convenção que teve aqui no Brasil, inclusive, ele disse: as cooperativas precisam mostrar que há uma nova forma de construir essa economia digital. Devemos mostrar que é possível construir economia digital com raízes e a serviço das pessoas. E isso é verdade. E aqui eu posso, de uma forma rápida também, da como que nós estamos evoluindo justamente para essa questão do Physital. E, sem entrar muito no mérito, mas todas as agências que nós temos hoje, elas são feitas principalmente para resolver um problema. E elas são, na sua grande maioria, transacionais. Uma analogia bem rápida fazendo. Hoje, o nosso associado vai procurar agência para resolver um problema, uma dor. É como ir ao dentista. Ninguém aqui tem o prazer de ir ao dentista. Nós precisamos mudar o conceito das nossas agências para que elas sejam grandes espaços de convivência, de coworking, de atendimento e de consultoria. Não mais transacionais. Esta é mudança. O que é de relacionamento, que é fazendo um círculo deste tamanhinho, ela tem que ser muito maior. E o que é transacional, ela tem que, de fato, voltar a ser relacionamento. E todas essas mudanças sempre vão estar focadas em pessoas. Mude o que mudar, seja qual tecnologia que vai vir, sempre vai ser necessário ter pessoas. Não necessariamente nas atividades que tem hoje. Eu tenho, além da responsabilidade também do seguro e alguns outros poucos produtos dentro do Sicredi, eu cuido também de marketing. E uma das coisas que me incomoda, dentro do que eu vejo assim, é de tantos benefícios que eu tenho, por que de novo eu não tenho fila na porta? E se eu perguntar se alguém já ouviu falar em Sicoob, se já ouviu falar em Unicred, em Cressol, enfim, todos os sistemas cooperativos, inclusive em Sicredi, a resposta é sempre sim, eu já ouvi. Mas nós não conseguimos ainda responder a duas básicas.
é, primeiro, como é que eu acesso esse cooperativismo e quais são os benefícios que a gente tem. E, nesse sentido, o Sicredi criou uma campanha que está a nível nacional, onde nada melhor do que trazer o associado para falar com o associado e ele explicar do que é esse cooperativismo de crédito, quais são essas essências que a gente tem, qual é a solidez desse sistema e de como que nós ajudamos efetivamente a vida das pessoas. Sempre tivemos muito apoio de todos os colaboradores no sentido de construir uma operação cada vez melhor e maior e cada vez mais eficiente para o sistema e para os nossos cooperados. Muito obrigado.